Vou iniciar ainda. Vamos começar. Boa tarde a todos. Declaro aberta a presente sessão. Aprovada a ata da sessão derradeira. Há algum pedido de preferência com sustentação? Não? Retirado de pauta ou adiado? Adiado a pedido do impetrante da relatoria do desembargador Pedro 14 do eletrônico. Acabou de chegar daqui. Isso. Correto. Preferência com sustentação. Acabou de peticionar. Preferência com sustentação, desembargador Rondon, 5 da pauta geral. 5? Eu sou revisor no presente caso. Apelação 107.861/2016, comarca de São José dos Quatro Marcos, apelante Ministério Público e apelados Lorival, Maílson, Adão, Lorival, apelantes e apelados. Vossa Excelência. Recolhimento de exclusão do sistema eletrônico de mandado de prisão. Igreja Câmara. Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela defesa de Maílson José da Costa, Lourival Ximenes Remede e Adão Renato Correia, e ainda pelo Ministério Público contra a sentença proferida às folhas tais. Infere-se do decisum que Maílson José da Silva foi condenado pelos crimes do artigo 33 caput e 35 da Lei de Drogas, em concurso material, a pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, e após a detração, restaram a cumprir 7 anos, 6 meses e 3 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, bem como pagamento de 1.200 dias multa. Adão Renato Correia foi condenado pelos crimes do artigo 33 caput e artigo 35 da Lei de Drogas, em concurso material, a pena privativa de liberdade de 8 anos de reclusão, e após a detração penal, restarão a cumprir 7 anos e 3 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 1.200 dias multa. Por fim, Lourival Ximenes Remede foi condenado como incurso nas penas dos artigos 33 caput, 35 da Lei de Drogas e artigo 16, parágrafo único, inciso 4 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, a pena privativa de liberdade de 11 anos, 6 meses de reclusão, e após a detração, restaram a cumprir 10 anos, 6 meses, 3 dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como pagamento de 1.210 dias multa. Conformada com o édito condenatório, a defesa de Maílson, em suas razões, requer preliminarmente a decretação de nulidade da ação penal, sob a alegação de cerceamento de defesa em razão de provas e documentos não constarem dos autos, com a reabertura, se refere aqui a autos de interceptação telefônica, com a reabertura da instituição probatória e acesso irrestrito da defesa às provas produzidas durante as investigações. No mérito, pugna pela absolvição do apelante das condutas previstas no artigo 33, caput 35 da Lei de Drogas, por falta de provas, subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Lourival Ximenes Remede requer preliminarmente a decretação de nulidade da ação penal sob a alegação de cerceamento de defesa, em razão de provas e documentos, autos de interceptação telefônica número tal, não constarem dos autos, com a reabertura da instrução probatória e acesso irrestrito da defesa às provas produzidas durante as investigações. No mérito, pugna pela absolvição do apelante, quanto às condutas previstas no artigo 33 e 35 da Lei de Drogas, por inexistência de prova suficiente para a condenação, e ainda a restituição do veículo Fiat Siena,
a sua legítima proprietária, a senhora Cleidiana do Nascimento Araújo. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Adão Renato Correia, nas razões de folhas, requer preliminarmente a decretação de nulidade da ação penal devido à inversão tumultuária da oitiva de testemunhas, pois as de acusação foram ouvidas por último. No mérito, pugna pela absolvição do apelante da conduta prevista no artigo 35 da Lei de Drogas por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas. Por sua vez, o Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela reforma da dosimetria da pena dos réus para majorar a pena base aplicada, tanto no crime de tráfico de drogas quanto no de associação para o tráfico, por entender que militam contra os réus circunstâncias judiciais desfavoráveis, natureza e quantidade da droga. Contra razões defensivas às folhas, pugnando pelo desprovimento do apelo ministerial. Contra razões ministeriais, pugnando pelo desprovimento dos recursos defensivos às folhas tais, e a Procuradoria ofertou parecer às folhas opinando pelo desprovimento dos apelos defensivos e pelo parcial provimento do recurso ministerial, para tão somente exasperar a pena basilar do crime de tráfico. É o relatório. Mantido o parecer, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos, sustentador. Primeiramente, gostaria de fazer meus agradecimentos ao excelentíssimo desembargador-presidente, Alberto Ferreira de Souza, ao excelentíssimo desembargador relator, Rondon Bacil, ao excelentíssimo desembargador primeiro vogal, Pedro Sakamoto, ao ilustre representante da Procuradoria-Geral de Justiça, aos demais estagiários, advogados e serventuários que aqui estão. O presente recurso de apelação trata-se de ação penal que condenou o apelante Lorival Ximenes Remedi a pena de 11 anos e 6 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado por supostamente esse ter incorrido nos delitos tipificados no artigo 33 caput, 35 da Lei 11.343 de 2006, bem como o artigo 16, parágrafo único, inciso 4º da Lei 10.826 de 2003. O recurso de apelação, ora em tela, como o desembargador relator já demonstrou através do relatório, ele se divide em uma situação de preliminar e 4 situações de mérito. Em preliminar, ele se refere ao cerceamento de defesa em razão das faltas de documentos e provas dos autos que foram utilizados pelo magistrado de primeiro grau para esse ensejar a condenação do apelante. Já no mérito, a ausência de comprovação da autoria delitiva quanto ao delito de tráfico de drogas, bem como a ausência de provas quanto ao delito de associação ao tráfico, além de pedido subsidiário da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do delito de tráfico de drogas. E, por fim, a restituição do veículo que for apreendido durante a prisão em flagrante dos acusados ora apelantes. No que tange a preliminar de cerceamento de defesa, deve ser observado, excelências, que conforme relatório policial e pedido de busca e apreensão de folhas 653 a 696, a prisão em flagrante do ora apelante, senhor Lorival, ocorrera somente por meio de interceptações telefônicas, sendo juntado aos autos, no recurso de apelação, no corpo, vários trechos que comprovam a presente afirmação. Todavia, excelências, o produto dessa quebra de sigilo de dados não se encontra encartado nos autos que ensejou a condenação do ora apelante. Autos número 1099, 80, 2015, 811, 0039, código 62736, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de São José do Quatro Marcos,
como seria de rigor, o que provoca o cerceamento de defesa, ora alegado aqui nessa presente tribuna. No presente caso, está devidamente caracterizado o cerceamento de defesa, vez que não há nos autos provas, documentos, né, produzidos durante a investigação, como pedido inicial de quebra de sigilo de interceptação telefônica, decisão autorizando as interceptações, eventuais pedidos de prorrogações, eventuais pedidos também, as decisões autorizando também essas renovações e os áudios ora captados. Ademais, Excelência, frisa-se que quando requerido pela defesa o acesso a essas provas, apesar do magistrado de primeiro grau confirmar a existência dessas interceptações telefônicas, inclusive informando que encaminhou elas para a comarca de Araputanga, Mato Grosso, para a surpresa da defesa, tal pedido foi indeferido. Ocorre que para que a defesa possa exercer o direito de ampla defesa do acusado, que é um direito constitucional, é imperioso que lhe seja disponibilizado acesso integral ao produto das diligências investigativas já encerradas, nos termos da súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Aí eu cito a súmula aqui para Vossas Excelências. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício de defesa. Excelências, é de direito da defesa questionar a prova, o que restou prejudicado nos autos do processo em epígrafe, em razão dessa ausência desses documentos que não foram fornecidos para a defesa. A defesa não teve acesso. Portanto, uma vez que não foi dado acesso a toda a prova decorrente das interceptações telefônicas, a defesa não teve a mesma condição de conhecimento da polícia, do Ministério Público e da própria autoridade coatora, causando a nulidade ora arguida neste recurso de apelação. Quanto ao mérito, passamos a falar da questão do delito de tráfico de drogas. No delito de tráfico de drogas, não há nos autos elementos hábeis para comprovar a situação de traficância do apelante Lorival. Como se pode constatar nos depoimentos das testemunhas de acusação, produzidos em sede de inquérito, estas não apontaram a participação do apelante na prática do delito de tráfico, nem mesmo no delito de associação ao tráfico. Precisamente, os investigadores de polícia, quando ouvidos na seara policial, somente indicam que o apelante Lorival Ximenes Remedi estaria conduzindo o seu veículo, onde o réu Adão, como caroneiro, estaria transportando uma certa quantidade de entorpecentes. Nota-se ainda que, na própria denúncia, o douto representante do Ministério Público deixa claro que houve informações de que o outro réu, de nome Adão, na data dos fatos, estaria trazendo consigo expressiva quantidade de entorpecentes. E o apelante Lorival estava apenas conduzindo o seu veículo, tendo como passageiros caroneiros os réus Adão e o réu Maílson. Já na fase judicial, Excelências, as testemunhas de acusação novamente confirmaram que receberam uma informação de que o réu Adão, na data dos fatos, estaria carregando uma certa quantidade de entorpecente, restando quanto ao apelante Lorival Ximenes Remedi somente a dúvida quanto a uma possível participação dos delitos narrados na denúncia. Diante disso, deve ser absolvido o ora apelante Lorival ante a ausência de provas robustas e contundentes no que tange ao delito de tráfico de drogas. Quanto ao delito de associação, deve ser observado que, através da instrução criminal, bem como do caderno inquisitório, foi possível constar
a ausência de provas hábeis a ensejar a condenação dos acusados no tocante a esse delito, uma vez que não houve a demonstração do dolo associande para a sua caracterização. Excelências, a associação somente ocorre quando há ânimos definitivo e permanente. Dessa forma, a associação ela não pode se confundir com uma simples coautoria de um delito de tráfico de drogas. Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal de Justiça e até mesmo desse egrégio Tribunal de Justiça, da qual é citado também no corpo do texto uma decisão do recurso de apelação 85442 de 2014, desembargador relator Marcos Machado, da 2ª Câmara Criminal, julgado em 7/4 de 2015, publicado no DJE 13/4 de 2015, na qual é citado que o simples fato de ter conhecimento ou ter convivência com o traficante não permite a indução de traficância. Ainda sobre o delito de associação para o tráfico, é preciso dizer que reclama prova robusta do vínculo associativo, o que não se satisfaz com um auxílio eventual. Desse modo, também deve ser absolvido o apelante quanto ao delito de associação ao tráfico. Também é trazido no recurso de apelação o pedido subsidiário de causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, em caso de manutenção à condenação do delito de tráfico de drogas. Excelências, em caso de manutenção do delito de tráfico de drogas, deve ser reconhecida a diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, vez que o senhor Lorival é primário, possuidor de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, preenchendo todos os requisitos para esse benefício. Por fim, Excelência, o último pedido do recurso de apelação diz respeito à restituição do veículo apreendido em posse do apelante, vez que fora comprovada a origem lícita do mesmo, além de não restar comprovado nos autos o uso reiterado do veículo para fins ilícitos ou que estava previamente preparado para o transporte de entorpecentes. Assim sendo, eu encerro a presente sustentação oral, requerendo a tão salutar justiça. Obrigado. Egrégia Câmara, eu tenho voto escrito de 25 laudos e, se me permitem, eu vou fazer uma síntese. Se for necessário, eu faço a leitura. Existem duas preliminares que são relativas à nulidade processual por inversão na ordem de inquirição das testemunhas e nulidade da ação penal por cerceamento de defesa. Eu estou afastando as duas preliminares, seja de nulidade da ação penal por cerceamento de defesa, porque a interceptação telefônica que a defesa diz que foi usada para condenação, na realidade não foi. Ela é referente à Operação Poeira Branca e, segundo consta do meu voto, o édito condenatório se baseou tão somente nas provas produzidas neste processo. Eu rejeito essa preliminar, portanto. Inclusive, essa prova sequer ela foi juntada aos autos. Sequer juntada, ela não foi acostada aos autos. O juiz não fez menção a qualquer sorte de interceptação telefônica, assim como não consta dos autos esses elementos probantes que se busca na hipótese. Não, houve, mas numa outra operação, que não foi utilizada e nem veio para esses autos. Correto? Não há falácia em interceptação telefônica e, por conseguinte, nulidade. Não.
sentença não se fundamentou nisso. A sentença sequer faz alusão. Relativo à indenização dos autos, teria que ser Não, disputado. não veio. E nem menção, desembargador Pedro, o juiz faz na sentença condenatória. Sequer menção. Quanto à outra preliminar, nulidade processual por inversão na ordem de inquirição de testemunhas, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica, no sentido de que, havendo testemunhas a serem ouvidas em outras comarcas, não há que se respeitar a ordem estabelecida no artigo 400, caput do CPP. Então, com essas razões, eu também rejeito essa preliminar. Exato. Quanto ao mérito, eminentes pares, eu estou decidindo de acordo com o Ministério Público, estou entendendo que há prova suficiente para a condenação, e faço aqui menção, caso a caso, das provas que foram utilizadas para o convencimento quanto à condenação, e também quanto ao tráfico, né? E quanto à associação para o tráfico, igualmente, eu entendo que existem provas suficientes para condenação, porque estavam todos os réus juntos no veículo, dispensaram 14 tabletes de cocaína e na chácara de Lorival foi encontrado ainda mais um tablete. Segundo a conclusão a que cheguei, Lorival seria o chefe da associação e os demais réus seriam considerados mulas. Eu elaborei uma ementa que é bastante explicativa e, se me permitem, vou lê-la. Apelação criminal, tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo e uso restrito. Condenação. Recursos defensivos. Preliminares. 2 acusados. Nulidade da ação penal, cerceamento de defesa. Indeferimento do pedido de acesso à interceptação telefônica. Preliminar rejeitada. Prova de outro processo não utilizada na sentença condenatória. Inexistência de prejuízo à defesa. Um dos acusados alega nulidade processual, inversão na ordem de inquirição de testemunhas, eu entendo inocorrente, inversão decorrente da necessidade de expedição de carta precatória, preliminar rejeitada. Mérito. Apelos defensivos, absolvição do tráfico de drogas. 2 acusados. Impossibilidade, provas concludentes da traficância, depoimentos de policiais militares seguros e coesos em harmonia com as demais provas do processo. Condenação mantida. Absolvição quanto à associação para o tráfico. Improcedência. Comprovação do ânimos associativo de caráter duradouro e estável. Existência de investigações pretéritas nesse sentido já. Aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Condenação pelo delito de associação para o tráfico. Não preenchimento, portanto, do requisito de não dedicar-se a atividades criminosas. Quanto à restituição do veículo apreendido, onde se encontravam os apelantes e de onde dispensaram os tabletes da droga, eu estou entendendo que é inviável, impossível, porque falta a prova da origem lícita do bem. Quanto ao apelo ministerial de exasperação da pena base do delito de tráfico, eu entendo possível. A previsão no artigo 42 da Lei Antidrogas, foram apreendidos 14 tabletes dispensados, né, mais um na chácara de Lorival, 15 tabletes de cocaína, quantidade e natureza da droga que justificam a elevação da pena basilar, portanto, circunstâncias que preponderam sobre as circunstâncias judiciais, do artigo 59, e a reprimenda reajustada em 1 ano acima do mínimo legal. Aumento da pena base na associação ao tráfico, eu nego provimento a esse pedido, as circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis e concluo o voto da seguinte forma.
consonância com o parecer ministerial, nego provimento aos apelos defensivos, dou parcial provimento ao recurso ministerial apenas para aumentar a pena base do delito de tráfico de drogas, ficando estabelecidas as seguintes sanções. Adão Renato Correia, 8 anos e 6 meses de reclusão, pagamento de 1.250 dias multa, regime inicial fechado. Lorival Ximenes Remédio, 12 anos de reclusão, pagamento de 1.310 dias multa, regime inicial fechado. Maílson José Correia, 9 anos de reclusão, pagamento de 1.300 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. É como voto, ministro Expressa. Eu procedi à revisão, estou de acordo, senador Pedro. A unanimidade, em consonância, negar o provimento ao recurso da defesa, com parcial provimento ao recurso da acusação. 40, Vossa Excelência tem uma manifestação a ser feita, por favor, assome a tribuna. Meus cumprimentos ao excelentíssimo presidente da Câmara, Alberto, desembargador Rondon e desembargador Pedro Sakamoto. Trata-se de recurso sentido estrito da comarca de Várzea Grande, marcada para hoje, mas o causídico desse processo ele está em sustentação oral na terceira Câmara Criminal, com 2 processos também. Aí a defesa requer o adiamento. 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 Deferido. Deferido. Obrigada. Fica para a próxima sessão já intimado. O 11 do eletrônico de Vossa Excelência, embargador Pedro, o 11 é o 5794. 5794. Com sustentação. Egrégia Câmara. Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar em benefício dos pacientes Maurício Lemes da Silva e Wender Campos Lemes, com os argumentos de que padece de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva pelo juiz da 6ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá. Conforme relatado, as folhas, segundo o impetrante, os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 20 de 5 de 2017 pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1, 2 e 5 do Código Penal, e, submetidos à audiência de custódia, a autoridade judiciária converteu o flagrante em prisão preventiva com vistas a garantir a ordem pública, consubstanciando-se apenas em ilações genéricas e na gravidade abstrata do delito. Ademais, assevera que a magistrada singular, fazendo uso de decisão padronizada, decretou a prisão de ambos os pacientes em total afronta ao princípio constitucional da igualdade, pois não individualizou a conduta dos pacientes. Por outro norte, aponta que a juíza colaborou em equívoco ao consignar que os pacientes possuem antecedentes criminais, sendo certo que ambos são primários sem qualquer condenação anterior. Assim, sob a ótica do impetrante, tendo em vista que a autoridade apontada como coautora não apontou motivos concretos e individualizados para a imposição da medida segregatória extrema, bem como por se tratar de agentes primários com residência fixa no distrito da culpa, entende que o decreto prisional deve ser revogado. Com essas considerações, em síntese, pede a concessão da liminar da presente ordem, a fim de que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, pugna pela nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante para preventiva dos pacientes, com a consequente concessão da liberdade provisória. Por derradeiro, o impetrante pede que seja devidamente intimado a data do julgamento do RIT, a fim de que possa realizar a sustentação oral em plenário. O pedido de liminar foi indeferido, as informações foram encartadas às folhas, aí a doutora Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. É o relatório, senhor presidente. Excelência, dispõe de 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador relator Pedro Sakamoto, desembargador Alberto Ferreira, Rondon Bacil, demais serventuários da Justiça, colegas, advogados e demais presentes. Serei sucinto as minhas explanações, até porque se trata
de situação corriqueira tratada nesse tribunal, referente à decretação de prisões preventivas padronizadas, sem qualquer fundamentação e individualização. Comumente, já vim várias vezes nessa tribuna sustentar oralmente prisões dessa natureza. Inicialmente, relata-se que a decretação da prisão preventiva, ora em comento, ela está calcada em elementos objetivos do tipo e em gravidade genérica do próprio crime. Por que, excelências? A prisão preventiva, com base na garantia de ordem pública, ela tem natureza processual e não material. Então, a simples ilação de modus operandi, concurso de agente, emprego à arma de fogo, violência e grave ameaça, trata-se de natureza distinta, é de direito material, que deve ser analisado em fase de dosimetria de pena, desabonação da conduta, enfim. Não para se decretar uma medida cautelar processual. De fato, esses elementos vão ser analisados ao final do processo em caso de realmente constatação da culpabilidade do agente, da tipicidade da conduta. Então, não servem, não são suficientes para a garantia do processo, né? Há tempos, o direito processual é uma ciência autônoma, não uma ciência adjetiva que acompanha apenas o direito material. São de naturezas distintas. Então, normalmente, essas decisões, no caso em espécie, isso aconteceu simplesmente porque o crime foi cometido por concurso de agente e emprego de arma de fogo. Em se consignar também dos elementos informativos pré-constituídos nos autos de habeas corpus, que a res furtiva foi devidamente restituída à vítima, não houve violação à sua integridade física, né? No caso, em alegações sobre o equívoco do magistrado quanto aos antecedentes criminais, houve uma suposta alegação de que ambos teriam sentença penal condenatória transitada em julgado por crime doloso. Na realidade, isso não é verdade. Temos que o paciente Wendel nunca teve nenhum tipo de processo, exceto esse que agora estamos discutindo, e o paciente Maurício tem alguns inquéritos em andamento e nenhuma sentença condenatória definitiva, nem em primeira instância, muito menos. Outro fator importante que deve ser destacado com relação à padronização da decisão foi da seguinte maneira. Tanto a prisão de Wender como a de Maurício foram decretadas idênticas, ipsis literis, ou seja, violando o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, de que deve-se haver tanto uma individualização para uma condenação criminal, tanto uma individualização para uma medida de natureza cautelar. No caso, houve a violação desse entendimento jurisprudencial e, segundo essas orientações e julgados, são nulas as decretações de prisões quando ocorrem dessa natureza. Com relação mesmo aos requisitos da prisão preventiva, né, é a medida de última ratio, que deve ser aplicada somente em casos extremamente necessários, o que não é o caso em questão, sendo, no caso, perfeitamente aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, a ser estabelecida de acordo com o princípio da proporcionalidade e do convencimento motivado do juízo. Essas são as ponderações da defesa. Esse advogado novamente agradece a oportunidade de exercer seu munus público nessa casa. Eminentes pares, presentes requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional impetrada. Como visto, o objetivo impetrante, a restituição da liberdade de locomoção dos pacientes, sustentando em síntese a carência de fundamentação idônea e individualizada na decisão constitutiva, uma vez que a fundamentação apenas relata que se trata de crime de roubo e nada mais, em ofensa aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e da igualdade, ressaltando-se ainda os predicados pessoais favoráveis que lhes são inerentes. Premente consignar que a ação constitucional de habeas corpus possui como principal premissa salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia foi ou está na iminência de ser violada. Como se sabe, a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que a sua imposição somente se justifica quando demonstrada sua real imprescindibilidade
para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 no Código de Processo Penal. Depois dos autos, os pacientes foram presos em flagrante em 20 de 5 de 2017 pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de agente e restrição à liberdade da vítima, tipificado no artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1, 2 e 5 do Código Penal. Na mesma data, os pacientes foram conduzidos para a audiência de custódia, sendo o flagrante homologado e convertido em custódia preventiva para o resguardo da ordem pública, nesses termos. Aspas. Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com o dispositivo legal, homologo-a. Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, constante se infere dos depoimentos policiais militares e da vítima. Ressai das declarações prestadas nos autos que os policiais militares foram irradiados de um roubo ocorrido na Rua 5, bairro Ouro Fino, cujos autores seriam 4 indivíduos que foragiram do local em um veículo Corsa Classic Sedan cor preta, conforme relatos da vítima, a senhora Érica. Esta informou aos policiais que o indivíduo identificou-se como sendo Maurício, desceu do veículo, bateu palmas e chamou na porta de sua residência, dizendo que estava à procura de Ana Carolina. Ao se aproximar para atendê-los, foi abordado por Wendel, que anunciou o roubo, sendo que Maurício e Wendel levaram a vítima para o interior da residência, exigindo dinheiro e objetos de valor. Porém, nesse instante, passava uma motocicleta da Polícia Militar e, ao verem a viatura, entraram no veículo, levando somente o celular da vítima e R$20. A vítima comunicou à polícia que, em rondas, conseguiu localizar o suspeito Wendel, Gustavo Rodrigo, que estavam próximos ao veículo da qual haviam fugido. Foram feitas buscas na casa do acusado Rodrigo e encontrado conduzido Maurício escondido no banheiro, bem como 2 aparelhos celulares. Em seguida, foram todos levados para o reconhecimento, sendo que a vítima reconheceu de imediato Maurício como um rapaz que chamou na porta, Wendel, quem anunciou o roubo, e Rodrigo, que estava dirigindo o veículo. Reconhecia ainda seu celular. Ademais, superada a demonstração da materialidade presentes no indício de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública está abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade dos suspeitos, pois a forma de execução do delito, praticado em concurso de pessoas, colocando em risco a vida de terceiros, torna imperiosa sua retirada por hora do meio social. Por fim, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que afasta o impedimento previsto no artigo 313.1 do CPP. Com efeito, presentes os requisitos de admissibilidade para prisão preventiva, pois o suposto delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, ele é condenado por outro crime doloso em sentença transitada e julgado, conforme previsto no 313.1 e 2 do Código Penal, diante disposto com fulgo 310, inciso 1 tal, converto ao flagrante de preventiva de Wender Campos Lemes, com qualificação dos autos, etc., espécie de mandado de prisão, etc. Prossigo. De um detido, exame do ético prisional impingido, verifica que o juiz de origem, após análise dos elementos informativos correlacionados, constatou prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, mostrando depoimentos policiais militares da vítima Érica Camila, que informou aos policiais que o indivíduo, que se identificou como Maurício, desceu do veículo Corsa Sedan Classic, cor preta, bateu palmas e chamou na porta de sua residência, dizendo que estava à procura de Ana Carolina. A vítima, Érica, por sua vez, aproximou-se para atendê-lo, ocasião em que foi abordado por Wender, que anunciou o roubo, e, na sequência, Maurício e Wender a levaram por interior da residência e exigiram dinheiro e objetos de valor, no instante em que passava uma motocicleta da Polícia Militar. Em razão disso, eles entraram no veículo, levando os objetos subtraídos. A vítima comunicou o fato à polícia e, em rondas, a guarnição logrou encontrar os suspeitos, Wender, Gustavo e Rodrigo, próximo do veículo ao qual teriam fugido.
além do conduzido Maurício, sendo recuperados os 2 aparelhos celulares e o valor de R$ 20 subtraídos. Uma vez conduzidos e reconhecidos, a vítima reconheceu de imediato Maurício como sendo o rapaz que lhe chamou na porta, Wender com quem anunciou o roubo e Rodrigo com quem como quem estava dirigindo o veículo. Atento a essas circunstâncias fáticas, o magistrado singular apontou a necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, uma vez que a gravidade inconcreta da conduta foi capaz de revelar o alto grau de periculosidade dos pacientes, sobressaída pela forma de execução do delito, praticado em concurso de pessoas, colocando em risco a vida de terceiros, que torna imperiosa, por hora, a sua retirada do meio social. Com efeito, apesar de ter constatado da decisão do julgado que o paciente Maurício ostenta vários procedimentos criminais em andamento, em consulta ao sistema informatizado desse sodalício, não constatei existência de ações penais em seu desfavor. Todavia, o erro material constante do decisão do julgado não é capaz de ensejar a nulidade do referido título judicial, na medida em que, devidamente respaldado por outros fundamentos, em que pese a ausência de antecedentes criminais em desfavor dos pacientes, tal como ressaltou o impetrante, certo é que a decisão utilizada mostrou-se coerente e idônea no que tange a demonstração da presença dos requisitos autorizadores da prisão, nos modos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, porquanto aponta a imperiosidade da segregação com base em fatores reais de cautelaridade, extraídos da gravidade concreta do delito e sua forma de execução, pois, ao que consta, a vítima foi abordada de surpresa mediante simulação e subjugada no interior da residência, sob risco concreto de que, em qualquer momento, pudesse sofrer algum dano de sua integridade física, de sorte que os fatos somente não tiveram maiores desdobramentos, porque um policial passou em frente à residência, o que fez com que os indivíduos se assustassem e fugissem do lugar, levando alguns objetos. Desse modo, entendo que a decisão exarada pelo juiz singular apresenta motivação satisfatória à manutenção da custódia cautelar, não caracterizando, portanto, a coação aventada. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça considerou estar ausente constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública em razão da periculosidade efetiva dos agentes evidenciada pela circunstância em que cometido o delito. HC 371-953, de Mato Grosso do Sul, publicado no DJE de 18 de 11 de 2016, tal como ocorre no caso. Ademais, a primariedade dos pacientes não impede a decretação da prisão cautelar, notadamente porque há nos autos elementos suficientes para respaldá-la. Quanto à possibilidade de aplicação de medida diversa, em vista das circunstâncias anteriormente destacadas, que revelam a necessidade e adequação da segregação cautelar, torna-se evidente a ineficácia das providências cautelares mais brandas para alcance da tutela pretendida, tal como consignado pelo juiz singular. Outro sim, a prisão depende de processual depende de um juízo de probabilidade e não certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, pressupostos que foram devidamente observados no caso em apreço. Sendo assim, uma vez constatado que a prisão preventiva está embasada em dados concretos do caso, que evidenciam os presentes requisitos consistendo fundos comissi delicti e perigo libertatis, não há falar em carência de motivação idônea e individualizada quanto aos pacientes, em atenção aos pressupostos do artigo 282, parágrafo 5º e 316 do Código de Processo Penal. Saliente que não resta dúvida que a prisão preventiva, medida cautelar gravosa de cunho excepcional, pode ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública diante da periculosidade social da conduta, sem que isso constitua violação ao princípio de não culpabilidade. Logo, não constatada ilegalidade na prisão dos pacientes, deve ser prestigiada a decisão do juiz de primeiro grau,
que tem contato direto com as provas e as partes ao estabelecer a conveniência ou não da segregação provisória no caso vertente. Ante o exposto, reconheça a possibilidade da presente ação constitucional, mas por não verificar qualquer situação de constrangimento ilegal a ser reparada, denego a pretensão deduzida em benefício de Maurício Lemes da Silva e Wender Campos Lemes, em consonância com o parecer ministerial. É como voto, senhor presidente. Me pareceu que o desembargador Pedro Sakamoto fez referência aos antecedentes criminais do réu, ações penais em andamento, não é, excelência? Não tem? O magistrado realmente, nesse ponto, ele se equivocou. Não tem nenhum Sim. processo Nem em andamento? nem nada. Tá, mas é garantia da ordem pública por quê, então? Não, ele fundamentou aqui a forma de execução, o que caracterizaria, né, a gravidade, né? Ele fundamenta esse uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade do suspeito, cuja forma de execução do delito praticado em concurso de pessoas, colocando em risco a vida de terceiro, torna imperiosa sua retirada por ordem do meio de função. Então, mas qual foi a narrativa do fato, excelência? Porque o crime de roubo é um crime grave. Ele pode ser majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma. Ele é naturalmente grave. Eu só gostaria de saber a narrativa do fato, para eu verificar se não é uma gravidade em abstrato disfarçada aí. Eram são quatro pessoas que estavam no carro, pararam lá em frente à casa da vítima, né? E, primeiramente, bateu no palmo, chamou, aqui é para a Ana Carolina. Aí a senhora Érica, a vítima, se aproximou, né, para atender, e bateu o palmo, e estava procurando pela Ana Carolina, quando já veio o outro e rendeu ela com a arma de fogo e levou ela para dentro da casa para praticar o roubo. Aí uns foram lá de fora e aparentemente os demais entraram na residência para procura de objetos de valor. Roubaram dois celulares, a princípio mais uma quantia de R$20, mas quando estava passando um policial, né, eles resolveram fugir. Abandonaram abortaram a operação política, né, nessa parte. Mas já tinha dois celulares e a quantia de R$20. Já tinha aportado isso. E aí fugiu. Certo? E aí o magistrado aqui fundamenta a decisão exatamente nesse sentido. Ou seja, aquele que faz suspeito pela forma dessa execução desse crime e põe em risco a vida das pessoas que estavam lá dentro dessa casa. E estavam na mata, a casa de fogo. Então, essa foi a fundamentação que o magistrado utilizou para manter a depressão política. Eu tenho decidido, em casos semelhantes, procurando, é claro, ser sensível à onda de criminalidade que assola a nossa sociedade e procurando, de alguma forma, também valorizar o direito que se contrapõe ao direito dos pacientes, que é o direito à segurança pública. No caso, Excelência, eu vou encaminhar meu voto de acordo com o voto de Vossa Excelência apenas
porque não é comum um crime de roubo com emprego de arma com 4 elementos. A gravidade em si do crime de roubo, no meu entendimento, ela não é suficiente para fundamentar um decreto de prisão preventiva em que se veja necessidade para a garantia da ordem pública. Entretanto, com 4 elementos que rendem uma pessoa na porta de casa, não é? E fazem com que essa pessoa ingresse no seu interior, e lá iniciam a prática, lá terminam a realização do crime, é algo que foge aos tipos de crimes que nós estamos acostumados a nos defrontar. Apenas pelo número de agentes do delito é que eu encaminho o meu voto de acordo com Vossa Excelência, porque eu não vejo outra necessidade e eu acho que realmente, nesse caso, as vítimas sentiram muito mais a ação contundente do crime do que sentiriam se o crime fosse realizado com apenas 2 elementos. 4 elementos armados dentro da sua casa, realmente eu acho que há necessidade, sim, da prisão preventiva. E, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão, eu acho que seriam ineficazes, porque quem se dispõe a chegar em 4 na frente da casa de uma pessoa, todos armados, e cometer um crime desse, é como se chegasse para ele e falasse: você não precisa ficar preso, não, mas você não faça mais isso. E ficar achando que eles vão cumprir essa simples admoestação verbal. Estou de acordo com Vossa Excelência. Unanimidade, em consonância, denegar a ordem. O de Vossa Excelência, vereador Rondon, com preferência com sustentação oral 7 da pauta geral, apelação 154.521, 2016 de Cáceres, apelante Michel Rodrigo Cag, advogado doutor Everaldo Batista Filgueira Júnior. É o 7 da pauta geral, vereador Rondon. Isso. Preferência com sustentação. Egrégia Câmara, trata-se de recurso de apelação interposto por Michel Rodrigo Cog contra a sentença de Folhas, em que se o condenou a pena de 5 anos e 1 mês de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 31 dias multa, pela autoria do crime previsto no artigo 180, parágrafos 1º e 2º do CP. Em suas razões, suscita preliminarmente o apelante a nulidade do processo por ofensa aos princípios do devido processo legal, tendo em vista a falta de correlação entre a denúncia e a sentença. No mérito, alega que deveria haver a desclassificação do delito de receptação qualificada para a modalidade simples, que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis a ensejar a fixação da pena base acima do patamar mínimo, e terceiro, que faria jus ao regime aberto para o cumprimento de pena. O Ministério Público rechaçou em parte a tese recursal, pleiteando provimento parcial, tão somente para que seja desconsiderada a circunstância judicial dos antecedentes. A Procuradoria opinou pelo provimento parcial do apelo. É o relatório. 15 minutos. Excelentíssimos senhores desembargadores, desembargador Alberto, digníssimo presidente, desembargador Rondon, relator, desembargador Pedro Sakamoto, doutor Domingos Sávio de Barros Arruda, digno representante do Ministério Público da Procuradoria da Justiça, e a doutora Marielle, na pessoa na qual cumprimento todos os servidores desta casa. Eu vou ser rápido, conciso, apenas vou me ater à questão da correlação e da violação ao princípio da congruência neste caso concreto, e assim eu começo dizendo que a denúncia não descreveu em nenhum momento o delito de receptação qualificada.
sustentada a ausência de correlação entre a denúncia e a sentença, porque a sentença atribui à qualificadora em razão de que estaria no exercício da atividade comercial, mas tal fato não consta na denúncia. Em nenhum momento a denúncia descreveu o labor como atividade comercial para fins da qualificadora do delito. E aqui eu vou pedir vênia apenas para ler um parágrafo de 4 linhas das contrarrazões ministeriais, onde conclui: nota-se, portanto, que, de fato, a denúncia não faz alusão expressa acerca do desenvolvimento da receptação no exercício da atividade comercial ou industrial, apenas atribuindo a capitulação legal. Ora, é disso que o réu defende-se dos fatos e não da capitulação legal que lhe é dada, ainda que venha a ser condenado por crime mais grave no momento da sentença. E neste caso concreto, além de não estar expressamente delimitada na inicial acusatória a qualificadora, foi reconhecida pelo Ministério Público que tal, de fato, não aconteceu. E tenta o Ministério Público manter a validade da condenação do réu, ora apelante, na inexistência de prejuízo. Mas diria e penso, prejuízo daquilo que não se defendeu, eu acredito que existiu. Nesse particular, é apenas para poder ratificar essa questão da correlação. Muito obrigado pela atenção. Egrégia Câmara, inicialmente, o voto preliminar quanto à nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência. A defesa que não consta na denúncia narrativa dos fatos que ensejaram a capitulação do crime como receptação qualificada, haja vista não fazer referência expressa sobre exercer o apelante atividade comercial, comércio de veículo, e o fato de restar demonstrado que o corréu, Theo de Arruda Garcia, praticava atos de comércio de veículos, não deveria comunicar-se com o caráter pessoal do apelante, de modo que defendeu-se tão somente de receptação simples. Todavia, após detida análise dos autos, verifica-se que, ainda que na denúncia não haja alusão expressa acerca da receptação no exercício de atividade comercial e industrial, narrou-se detalhadamente os fatos e a capitulação legal, artigo 180, parágrafos 1º e 2º do CP. Registra-se que, de modo diverso do que aduz o apelante, inexistiram prejuízos a ele, tampouco foi violada a ampla defesa. Isto porque, durante a instrução processual, defendeu-se da receptação no exercício de atividade comercial, manifestando-se, doutor, expressamente sobre o fato de atuar ou não no ramo de venda de veículos. Veja-se trechos extraídos dos memoriais finais que apresentou. Em alegações finais, folhas 443 e 455, extrai o seguinte: o réu não cometeu nenhuma das condutas ilícitas que lhe são imputadas, a uma porque inexiste em caso o elemento subjetivo, dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar uma das 12 condutas da receptação qualificada para levar vantagem, proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial própria ou equiparada à industrial. Ipsis literis, o que consta das alegações finais. Por sua vez, ao prolatar a sentença condenatória, no tocante à receptação qualificada, o juízo singular consignou: da qualificadora prevista nos parágrafos 1º e 2º do artigo 180 do CP. Finalmente, tangente à qualificadora capitulada nos parágrafos 1º e 2º do Código Penal, do tipo penal em análise, tenho que o constituinte pátrio tencionou impor maior reprimenda criminal
aquele que se utiliza da facilidade proporcionada por sua profissão para cometimento do delito de receptação. As folhas 450 e 451. Assim, entendo que a definição jurídica para o fato criminoso é exatamente aquela constante na denúncia e que a magistrada atribuiu a definição jurídica constante na inicial. Ademais, a denúncia apresenta os elementos para a tipificação do crime em tese, demonstra o envolvimento do apelante com os fatos delituosos e permite-lhes, sem qualquer dificuldade, ter ciência das condutas ilícitas que lhe foram imputadas, garantindo o livre exercício do contraditório da ampla defesa, tanto que nas alegações finais há manifestação expressa a respeito da receptação qualificada. Como se vê, não há fundamento convincente que ampare a tese suscitada, uma vez que a denúncia contém individualizada e pormenorizada a conduta do apelante quanto ao fato que lhe foi imputado, bem como apresenta as circunstâncias necessárias a demonstrar a ocorrência da prática delituosa, de modo a permitir o exercício contraditório e da ampla defesa como efetivamente ocorreu. A respeito da matéria, esse tribunal já decidiu, e eu trago aqui um julgado de junho de 2015 do desembargador Gilberto Giraldelli, do qual extrai o seguinte: não há falar-se em inépcia da denúncia quando, nos termos do artigo 41, a exordial acusatória, ainda que de forma concisa, contém narrativa dos fatos, suas circunstâncias, permitindo o pleno exercício do contraditório da ampla defesa. Dessa forma, desacolho a preliminar nesses partes. Posso prosseguir? Eu tenho o voto escrito aqui em 10 laudas e estou concluindo o voto com parcial provimento ao recurso, redimensionando a pena do Michel para 4 anos de reclusão e 40 dias multa. Eu elaborei uma ementa que explica as razões pelas quais eu cheguei a essa conclusão. Então, aqui o exercício... Bom, preliminar já foi, né? Quanto ao mérito. Desclassificação para a modalidade simples. Entendo que é improcedente a tese. O apelante estava ciente de que o corréu era comerciante de veículo. Participação do apelante no processo de revenda. A qualificadora, portanto, fica mantida. Quanto à reanálise da pena base para mitigá-la, eu entendo que é possível. A culpabilidade, a conduta social, motivos antecedentes e consequências do crime são fundamentos usados, fundamentos genéricos e elementares do tipo penal que não autorizam a majoração da pena. As circunstâncias judiciais neutras e inerentes ao tipo, subsistência das circunstâncias do crime como prejudiciais, readequação que se impõe. Modificação para o regime aberto, eu entendo inviável, a pena foi readequada para quantum que admite... Regime aberto? Está errado isso aqui. Existência, entretanto, de uma circunstância judicial desfavorável. Assim, apesar do regime aberto, existe uma circunstância judicial desfavorável, portanto, mantém-se o regime semiaberto. É como voto, eminentes pares. Eu estou de acordo, senador Pedro. Sim. A unanimidade deram rejeitaram as preliminares, deram parcial provimento. Parcial provimento. Muito obrigado. Desembargador Rondon, só para fazer um esclarecimento, as alegações finais foram apresentadas por um outro colega, não foi por esse causídio. Até entendo que seria o caso de alegar a inépcia da denúncia, só que eu não posso alegar em fase de recurso, porque precluiu. Por isso, eu arguí a questão da correlação apenas para esse esclarecimento. Muito obrigado, hein? Posso fazer uma consideração, Excelência? Excelência, primeiro, o senhor sempre brilhante na tribuna e também sempre nos autos, mas eu me permito, doutor desembargador Rondon, só fazer um registro que nós comentava aqui com o desembargador Alberto, que independente, se eventualmente, né, se foi discutido isso, se foi frisado nas alegações finais, né, nas alegações finais, a defesa fez referência ao comércio, né? Indaga-se. E se ela não fizesse? Se ela não fizesse? A própria circunstância do crime,
Porque Está narrado na denúncia, a propósito disso, a denúncia, salvo engano, e me perdoem pelo fato de eu não ter acesso aos autos, e não fui o parecerista primeiro, né? Mas a denúncia aparentemente não faz referência ao fato do comércio. E nem permite deduzir, pelo menos o trecho da denúncia que está reproduzido. Mas capitulou e depois a defesa fala, né, nos finais. A questão, veja bem, a narrativa, ela não traz expressamente, não faz menção expressa à atividade comercial desenvolvida pelo apelante. Mas isto resta implícito e no decorrer do processo ficou claro. Sim. Ficou claro. que ele participou de uma revenda com um comerciante de veículo. Uhum. Estendeu-se, Não, o fato é porque esse, o isso é caso, controverso. vereador Pedro, o caso aqui, do que se trata, é extensão, é comunicação de elementar do tipo. Exatamente. E foi comunicada, porque a atividade comercial na hipótese é elementar do tipo, e comunicou-se ao apelante. Essa é a questão. Assim, e Correto? foi narrado sobre o outro, Foi sim. obviamente. Aham. Você entendeu? Exatamente. A questão é essa. O julgamento está. Não, Julgamento estamos encerrado. apenas fazendo um próximo- debate acadêmico. Exato. Ó, Muito obrigado. Boa tarde. O 2 da pauta eletrônica da minha relatoria, eu estou concedendo a ordem cautelares diversas. O 13 eu estou denegando. Do desembargador Pedro, o 1 é o 5808. Ordem concedida. Com expedição de alvará. Ordem considerada para revogar É, determinada expedição de alvará. correto. O 6, desembargador Pedro, 5067. 5067, ordem denegada. 10, 6118. 6118, denegada. 12, 5014. 5014, esse caso aqui que eu estou, que houve extinção da punibilidade ante a prescrição executória e constatada a pendência de mandado de prisão em aberto expedido no processo executivo. Então, estou reconhecendo constrangimento ilegal e concedendo a ordem para determinar que a Polícia Judiciária Civil recolha os mandados de prisão pendentes de cumprimento de referência à pena privativa de liberdade declarada extinta, aquela que foi declarada extinta. Correto. Estou mandando oficiar a Polícia Judiciária Civil para que, então, recolha esses mandados de prisão. Né? Correto. O 15 é o 5459. 5459, parcialmente conhecido e nessa extensão denegado. 16, 5625. 5625, ordem denegada. 17, 5967. 5967, também denegada. 18, 6262. 6262, ordem denegada. Denegado. Desembargador Rondon. 3, 5170. 4, 54, Concedo, ratificando a liminar. 5, Os 50, demais 70, eu denego todos. 50, ou 5 da pauta denegado, 7 denegado, 8 denegado, 9 denegada a ordem, 19 denegada a ordem. A pauta geral. Por último. Esse pagador Rondon agora está com a sistemática mais rápida ainda, né? O desembargador Pedro. Nenhuma. Os
Perdão, microfone desligado. O 11, desprovido da acusação, parcial provimento da defesa. 12, o 12, desprovido. 13, afastada preliminar, desprovido. O 16, parcial provimento. O 18, parcial provimento de ofício, absolvição de Pedro quanto ao crime de ameaça. O 20, desprovido. 22, provido. 24, desprovido. 26, parcial provimento. 28, desprovido. 30, parcial provimento. Os demais são o 39, rese desprovido. Era do Ministério Público o recurso. 43, desprovido. Desembargador Pedro. Alguma divergência? Tem um, né? Não, esse vai poder ficar por último. Não, eu quero que eu pedi isso. O 3, desembargador Pedro. 3? É. Um já foi, né? Não, um eu vou deixar por último. Ah, vai deixar por último. Tá. 3. Preliminares rejeitadas, recurso parcialmente provido. Parcialmente provido. O 4. Para registrar a pena base. 4. Sim. Apelos parcialmente providos. 8. 8. Recurso desprovido. 14. 14, né? Isso. 14. Absolvição mantida. 17. 17. Recurso conhecido desprovido. 19. 19. Desprovido. 21. 21. Apelo de. Deixa eu ver aqui, não. Dou parcial provimento ao recurso aviado pelo Ministério Público apenas para fazer preponderar agravamento da reincidência sobre a atuante da confissão espontânea. Dou parcial provimento ao recurso defensivo tão somente para reduzir a quantidade de dias multa aplicada. Parcial provimento a ambos os recursos, né? Aí acho que anotaram errado, né? Tá certo? Tá certo. Ambos, tá certo? Tá. 25. 25. Parcialmente provido para desclassificar o delito e determinar remessa dos autos ao juizado competente. Não é provido, Manuel Pedro? Curso parcialmente provido. Parcial? Está parcialmente provido para Desclassificando. para desclassificar por 28, Correto. né? Ele pediu absolvição, né? E arremessa para o juizado. Correto. 27. 27. Recurso desprovido. De ofício. Peraí. Nego provimento mantendo inalterado sentença Correto. recorrida. O 29. 29. Deixa eu ver aqui. Nego provimento da defesa, de ofício, afasta tão somente o peso negativo atinente à culpabilidade. Correto. E redimensionando a pena para... Definitiva, né? Isso, 32. 32. Recurso conhecido desprovido. Rejeitadas preliminares. Rejeitada... 34. Exato. Rejeitado preliminar, exatamente. 34. O 34
Em consonância com o parecer, nego provimento. 35, 35. Desprovido. 38, 38. Desprovido. Contudo, de ofício, reduz as penas ao patamar de 19 dias multa. correto. É só para redimensionar a multa só. 41, 41. 16 dias multa do outro réu, né? 19 dias de um e 16 do Yuri. 41, Do Miguel, 19. E do Yuri, 16. 41, reze, Nego recurso conhecido parcialmente desprovido. desprovido na extensão. 42 também reze. 42, conhecido e desprovido. Desprovido. Desembargador Rondon. Nenhuma divergência. 2, O 2 eu nego provimento aos recursos de Rafael e Marcos e dou provimento ao recurso do MP. o 15, Qual? 15, 5? 15. 15? Isso. 15, nego provimento. 23, 23, tem obra judicial, extinção da punibilidade pela prescrição, retroativa. Reconheço a prescrição, retroativa e declaro extinta a punibilidade de Jonathan quanto ao crime de corrupção de menores. e Quanto ao voto, mantido o roubo, né? A condenação pelo roubo. aqui Correto. é só com relação a Extingue com relação à corrupção de menores e no que É, tange só ao corrupção roubo de menores. desprovido. mas aqui tem uma providência de ofício aqui. Ah, sim. Sendo que deve ser alterada a pena de multa. Pena de multa em 13 dias multa, de ofício. Correto. Então, acolha por judicial de mérito, extinga a punibilidade de Jonathan quanto à corrupção, no mérito nego o provimento E de ao ofício, recurso e readeco de ofício a pena pecuniária. correto. 31, O 31, concordando em parte com o parecer, dou parcial provimento ao recurso. E aí são características da decisão, né? correto. 33, O 33, em consonância, nego provimento. 36, 36, em consonância, nego provimento. 37, 37, dou parcial provimento ao recurso de Elinaldo. E só. por derradeiro, eu vou apenas anunciar. O 1 eu estou dando provimento acompanhando o relator. Desembargador Vai, Pedro. né? O 1. Correto? Então, por maioria, deram provimento ao recurso. Nada mais havendo, dou por encerrada a sessão. A todos uma boa tarde. Iniciando. O STJ